A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. E neste dia irei comentar a 11ª lição do terceiro trimestre de 2022, com o tema A Sutileza das Mídias Sociais. É pecado utilizar as mídias sociais? Jesus, os apóstolos e o apóstolo Paulo iriam utilizar as mídias sociais se eles estivessem nessa geração? Uma pergunta. Como evangelizar pelas mídias sociais? E como saber se estou viciado? São essas perguntas que iremos responder ao decorrer do estudo. Se você está gostando desse canal, se inscreva e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Amém? Desde já eu agradeço. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todo, abre mais uma vez o nosso entendimento, se faz presente nesse estudo, em nome de Jesus, e fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lição 11 de setembro de 2022, Dia Nacional de Missões. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Amém? É um hino de missões e nós temos de cumprir a missão que o Senhor colocou em nossos corações. No teu coração, no meu coração, estejamos dispostos e dizendo ao Senhor sempre: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Amém? Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. E, verdade prática, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3 e versículo 16 e 17. Palavra-chave, mídia. O que significa mídia? Ferramentas que viabilizam a conexão. Vamos verificar os benefícios que a mídia pode nos proporcionar. Eu posso ver como está o clima, enviar mensagens para alguém, receber uma chamada, navegar na internet, procurar uma versão da Bíblia, verificar o meu e-mail, ver horários de filmes, conferir minha conta no banco, ouvir música, consultar reservas em um restaurante. Tópico 1. Os cristãos na era digital, a realidade do universo online e os cristãos conectados. A realidade do universo online. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Uma geração vai e a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Então, já a princípio, nós podemos entender que nós estamos em uma outra geração. Já se passou a geração dos juízes, reis, dos impérios, né? Passou o tempo de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi, e nós hoje estamos nessa geração do ciberespaço, que é espaço sócio-virtual, é uma marca desta geração, a geração digital. Daniel capítulo 12, versículo 4, está escrito: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Então a Bíblia é o livro atual. Algo que o profeta estava já profetizando há anos atrás, hoje está se concretizando na geração atual. A ciência iria se multiplicar e como de fato tem se multiplicado. E nós vamos ver aqui alguns detalhes. Redes sociais, relacionamento, troca de informações. Já as mídias sociais, ferramentas que viabilizam essa conexão. Mídias sociais, o Google, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, Twitter, YouTube. As mídias sociais teve seu início no Brasil em 1971, com o e-mail.
Só que em 19/1/2004, o Orkut chegou por meio do engenheiro turco Orkut. Foi desativado em 2014, devido à chegada do Facebook em 2011, que tomou conta desse mercado digital. E hoje já tem aproximadamente 2 bilhões e 900 milhões de usuários. O WhatsApp chegou em 2009. No Brasil, já são mais de 171 milhões de usuários ativos nas mídias sociais. Hoje temos na nossa população 200 a 210 milhões de habitantes. Então isso representa cerca de 79,9% da população brasileira. Estamos na segunda colocação como o país que mais passa tempo na internet, aproximadamente 9 horas por dia. 9 horas por dia. O dia tem 24 horas, já passou de 1/3 do dia onde nós brasileiros passamos conectados. A televisão, durante 13 anos, uniu 50 milhões de usuários. Durante 13 anos. O Facebook, em 9 meses, uniu 100 milhões de usuários. Olha que potência é realmente as mídias sociais. João, capítulo 17, versículo 15 até o versículo 17, está escrito: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, está escrito: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Então, nós podemos usar essas ferramentas, sim, as mídias sociais, tudo baseado com a Bíblia, porque nós temos o caráter de Cristo. Segundo tópico, os desafios de ser igreja na era digital. Desumanização e mudanismo. Desumanização. Perder a sensibilidade de se socializar. Efeito bolha, redução do caráter real com as pessoas. Deixamos de conversar, bater aquele papo com um amigo, pessoalmente. Deixamos de abraçar alguém, deixamos de falar de Jesus para alguém, porque muitas vezes estamos só focados nas redes sociais, nas mídias sociais, e que nós temos de ter o equilíbrio, né? Saber administrar não só as mídias sociais, como também o mundo real. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, o Senhor está sinalizando: não é bom que o homem esteja só. E não podemos esquecer que quando estamos doentes, vamos para o hospital. E chegando lá, tem gente. E nós precisamos de gente. Então, temos de ter muito cuidado para não perder esse contato com o mundo real. Mudanismo. Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós não temos realmente de nos conformar com o mundo, porque as mídias sociais é o mundo em nossas mãos. Seja lá por um aparelho de celular, como também um notebook ou um computador, temos de estar vigiando, mas sim utilizar esses meios, que é as mídias sociais, para realmente influenciar o mundo a conhecer o verdadeiro evangelho, a graça que é através de Jesus Cristo. Em João capítulo 2, versículo
15 ao 17 está escrito: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo está aí. Nós não podemos amar o mundo, porque nós temos uma pátria, nós temos o céu. O céu nos espera. Estamos aqui como estrangeiros, como os peregrinos, esperando somente a volta do Senhor Jesus. E, como tem um dito popular, é comer o peixe, saber tirar as espinhas com muito cuidado para não se engasgar. Vou citar benefícios que as mídias sociais traz para nós e também os malefícios. Os benefícios é uma fonte rica de informações e de fácil acesso, possibilidade de se relacionar com outras pessoas, ferramenta de trabalho também para a educação à distância, cursos, faculdade, enfim, para encontrar desaparecido, também fazer transações financeiras e muitas outras coisas. Mas também temos malefícios, distrações com as rotinas, estudo, trabalho, família, filhos. Nós temos de estar atento para não ficar muito distraído com essas mídias sociais e esquecer da nossa realidade, do nosso compromisso, das nossas responsabilidades reais. Vícios, perca de tempo. O que era proibido entrou no liberalismo e no relativismo, então realmente acesso livre para muitas coisas que não convém, que não edifica e muitas vezes de forma precoce, da criança principalmente, problemas de vícios, problema na visão, na coluna, com sono, obesidade, depressão, ansiedade, tudo isso são malefícios também que as mídias sociais trazem para nós. E muitos em busca da fama, do sucesso, do poder, dos likes, dos seguidores, acabam se tornando até idiotas, se tornando loucos, se tornando tolos, tudo em busca de realmente ser visto por esse mundo. Porém, como nós lemos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, não podemos amar o mundo. Se amarmos o mundo, iremos nos tornar inimigos de Deus. E eu e você queremos ser amigos de Deus. Então, vamos ser amigos de Deus e inimigo do mundo. Utilizar as mídias sociais, sim, para evangelizar, para abençoar vidas. Amém? Terceiro tópico, a igreja e os pecados virtuais. Misericórdia. Vai falar sobre sensualismo e narcisismo. Sensualidade, inclinação para luxúria, que é um dos 7 pecados capitais, lascívia e libertinagem. São prazeres da carne, que é o pecado. E muitas vezes utilizamos as mídias sociais como uma vitrine para exibição do nosso corpo com nudez, causando assim cobiça. Muitos utilizam a conta fake, que é a conta da mentira, né? Como diz em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20 está escrito: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos de glorificar a Deus com esse corpo. Até porque em Apocalipse capítulo 22, versículo 15 está escrito: ficarão de fora os cães
e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, nós temos de ter cuidado com o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E que nós possamos estar vigiando a todo momento. As mídias sociais é o mundo em suas mãos e você tem que saber utilizar para não pecar contra o Senhor. Porque vêm as consequências: a prostituição, o adultério, o divórcio, a fornicação e também, muitas vezes, a morte. E Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O narcisismo, o culto à própria imagem, amor excessivo por si próprio, a geração do selfie, é a exposição sem limite, sem regras, sem freios, né? Tudo para ser percebido. Aí tem um ditado que eles utilizam que é assim: o que não é visto não é desejado. Mas nós, como cristãos, temos de estar vigiando, porque em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. Uma das características é o domínio próprio. Nós temos de estar sendo guiado pelo Espírito Santo para que nós possamos estar sempre dominando as nossas ações, as nossas atitudes com as mídias sociais. Tópico 4. As mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual e o pastoreio virtual. Muito interessante esse tópico agora, que em Marcos capítulo 16, versículo 15, existe uma ordenança do Senhor Jesus, sinalizando para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E também em Lucas capítulo 8, versículo 5, fala sobre a parábola da semeadura. Temos a semente, que é a palavra de Deus, para semear neste mundo. Infelizmente, muitos de nós, pastores também, pararam de evangelizar. Onde estão as cruzadas? Onde estão o culto ao ar livre, que era normal os pastores convocar a igreja para fazer o evangelismo e também a evangelização nas ruas? Você já notou? Faço uma pergunta para você e para a sua igreja. Qual foi o dia que você saiu na rua para evangelizar? Qual foi o dia que o seu pastor chamou a igreja, convocou a igreja para evangelizar? Você sabe quando foi isso? Sabe? Infelizmente, alguns de nós estamos deixando de obedecer o ID de Jesus. Muitas igrejas, muitos líderes, pastores, realmente pararam de evangelizar. Domingo à tarde, culto ao ar livre, cruzadas, realmente, que era uma marca das Assembleias de Deus, a evangelização, o anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, com aquele hino. Quem não se lembra daquele hino? Hino 15. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Esse hino era a marca da Assembleia de Deus, dia de domingo, principalmente, saindo o líder, o pastor e toda a igreja. Muitos líderes estão perdendo o amor pelas almas, não tem tempo, porque tem muitas atividades, né? Muitos estão muito bem, ricos, milionários, não tem nem tempo mais, não tem nem coragem mais de ir para as ruas evangelizar. Porém, tem muitos também que estão abandonando o rebanho para cuidar da política. Por sinal, eu tenho um vídeo aqui no canal falando: o lugar de pastor não é na política, ok? Se você não assistiu, assista, que você vai realmente ter consciência de que se você vota em um pastor
político, você está sendo conivente com o erro dele. E que Deus nos livre dessa má hora. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, está escrito: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. As mídias sociais chegou para realmente eu e você anunciar, porque quando anunciamos o evangelho, quando o evangelho é anunciado, é um sinal de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Porque Jesus não quer voltar e alguns começar a dar desculpa. Ninguém falou de Jesus. Não, nós temos de anunciar a palavra de Deus a todas as nações para que Jesus possa voltar para nos buscar. Então, as mídias sociais, assim como ele tem um impacto do malefício, tem um impacto do benefício. E eu e você temos de ser canal de Deus para anunciar o evangelho. A pergunta: é pecado utilizar as mídias sociais? Não. É pecado você não saber administrar. É pecado você não saber utilizar para o benefício, para louvor do nome de Jesus. Jesus, os apóstolos e o apóstolo Paulo iria utilizar as mídias sociais se ele, caso estivesse nessa geração? Claro que sim. As cartas paulinas, que diga, né? 13 cartas paulinas e várias outras cartas, utilizou essa mídia, que é as cartas, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Como evangelizar pelas mídias sociais? Primeiro, você tem de dar um testemunho, um bom testemunho, que fala mais do que palavra, porque você não pode ser uma coisa nas redes sociais e uma coisa pessoalmente. Você tem de ter, realmente, buscar o equilíbrio e dar um bom testemunho para as pessoas, quando entrarem nas suas redes sociais, poder realmente identificar que você é um crente, um lavado e remido pelo sangue de Jesus. Como saber se sou viciado? Se você passa mais de 8 horas de relógio conectado com as suas mídias sociais, quando você não tem acesso, vem a crise da abstinência, que é o descontrole, que é a depressão, a ansiedade, a tristeza, o estresse, a irritação, a inquietação, tudo por conta de não estar com o celular. E se o pai proíbe, ou o seu responsável proíbe, aí vira uma guerra dentro de casa. Então, já nessa perspectiva, pode ser considerado como um vício. E já existe diversas clínicas, não só no Brasil, como no mundo, para realmente tratar desse vício que é as redes sociais. Esse vício está afetando não só crianças, como também todas as faixas etárias, inclusive os idosos. Quer seja rico, pobre, quer seja homem, mulher, quer seja crente ou descrente. Infelizmente, é algo que nós temos de buscar diante de Deus o tempo todo, ter esse domínio próprio para não ser viciado, para não nos fazer mal às mídias sociais. E sim fazer bem. E sim utilizar para o reino de Deus ser propagado. E também muitos benefícios, o qual falamos anteriormente. E que o Senhor Jesus possa nos dar sabedoria para poder administrar muito bem as mídias sociais. Amém? Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Amém? Fica com Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus.